Paz seja para todos, tudo bem? Bom, estou aqui mais uma vez, querido, para fazer mais um vídeo aí para o nosso canal, para que nós venhamos aí, né, decretar vitória nesta manhã, para honra e glória do nome do Senhor. Bom, hoje eu quero trazer uma mensagem para os pais, né? Eu tenho falado muito sobre filhos ingratos, filhos rebeldes, né? Talvez você pergunta, por que o Senhor faz tanto vídeo dessa natureza? Por que o Senhor é tão duro nas palavras, né? Ó, irmão, eu já tive filhos. Eu já tive 2 filhos, né, do meu primeiro casamento, que por uma situação desagradável, né, entre família, né, aí vem separação, essas coisas assim, e vocês sabem como é uma separação, né? Os filhos muitas das vezes sentem o baque também, né? Acontece algo que inimaginável, só Deus no coração de cada um deles, né? Então, eu tive 2 filhos que ficaram sem falar comigo durante 8 anos. Durante 8 anos eu não tive a convivência dos meus filhos, sabe? Mas sem falar comigo uma letra. Dia de Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, eu não representava nada para os meus filhos. Mas aí eu me lembrei de uma coisa que meu pai fazia comigo e eu resolvi colocar em prática. Porque meu pai me deu um ensinamento na época, né? Meu pai hoje é falecido. Meu pai me deu um ensinamento na época de que o filho que desonrasse o pai e mãe, ele era morto para com Deus. Meu pai sempre falava isso, né? Aí eu falei, poxa vida, eu nunca disse essas palavras para meus filhos. Sabe, irmão? Eu não ensinei meu filho assim, honrar pai e mãe, eu não ensinei. Então a culpa também era minha, sabe? Eu também tive culpa. Meus filhos cresceram, né? E por causa de alienação parental, né, alguém colocou besteira, né, eu não vou tocar em nome de assunto de ninguém, e alienação parental, você sabe muito bem o que é isso. A pessoa aliena a mente dos filhos contra, né, você, contra um e outro. Às vezes é o pai que aliena o filho para jogar o filho de contra a mãe, e às vezes é a mãe que aliena a cabeça dos filhos para jogar os filhos de contra o pai, né? Coisas que é falada e os filhos acreditam, então foi o que aconteceu comigo. Por causa de alienação parental. Eu fiquei 8 anos sem ter contato com meus filhos. Meus filhos não tinham contato comigo. Pertinho de mim, moravam pertinho de mim. Mas sequer um oi mandava para mim. Aí eu parei, refleti e falei, eu também tive culpa. Porque talvez se eu ensinasse meus filhos como meu pai me ensinou, meus filhos talvez não fariam isso comigo. Então eu falei, bom, assim como aconteceu comigo, deve acontecer também com muitas outras famílias. Sabe, irmão? Então, se eu não falar, se eu não clamar, se eu não ensinar outro, diz a Bíblia que as pedras clamarão, se eu me calar, né? Então eu prefiro, agora eu preciso abrir a boca para alertar também a muitos pais, né? Que tem hoje filhos ingratos dentro de casa. De repente eu vou falar aqui uma coisa que você não vai gostar. Possa ser que tu não goste, mas infelizmente eu tenho que falar. Entendeu? E o que eu vou te falar aqui, possa ser que você a partir de hoje acorde, né? Você acorde, que você venha ter aí um alento, olhar para dentro de você e ver onde você também está errando, pai. Sabe por quê? Eu descobri que dentro da palavra de Deus, no livro de Colossenses, o capítulo 3, o versículo 20 e o 21, ele diz assim, olha aqui, olha a profundidade dessa palavra. Colossenses no capítulo 3, o versículo 20 e 21, ele diz assim, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Agora vem os pais. Vós pais, olha aqui, ó, não irriteis a vossos filhos, para que não percam ânimo. A Bíblia está dizendo, vós pais, mais uma vez, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam ânimos. Há pouco tempo atrás, um irmãozinho me perguntou, um jovem, né? Pastor, por que o senhor não prega sobre pai narcisista? Eu não sabia o que era pai narcisista. Porque eu não sabia o que era isso. Eu fui procurar no dicionário o que era pai narcisista. Pai narcisista é aquele pai que só pensa no lado dele. Só olha para ele. Ele não tem empatia por nada, é só ele. Ele só quer o para ele. É ele. Esquece dos filhos, tá entendendo? De repente tem até filho fora do casamento, tá entendendo? Filho com outras mulheres, mas é ele pra lá e os filhos que ele fez pra lá. Isso dá-se o nome de pai narcisista. E às vezes tem filhos, tem pai também dentro de casa, que tem seus filhos e não liga para seus filhos.
são os tipo pai narcisista. O filho faz o que quer, tá entendendo? Pede as coisas, o pai não dá. Ah, se vira na vida. Esse é pai desculpa, gente. Pais narcisista. O sangue de Jesus tem poder. Eita glória. Entendeu? A Bíblia está dizendo aqui, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que eles não percam o ânimo. Pai narcisista, eu descobri que pai narcisista é aquele pai que desfaz do filho, que bate no filho toda hora, que agride o filho toda hora, tudo é gritando com o filho. O filho chega a ter medo do pai. Rapaz, eu deixo aqui te dar um recado aqui aos pais, tanto pai como mãe. Mãe, o teu filho hoje ele é pequeno, você escorraça teu filho, você bate no teu filho, você maltrata o teu filho e se esquece de que amanhã ele vai crescer. O seu filho, seu filho vai crescer. Eu pergunto para você, pai narcisista, você que é pai narcisista, que faz isso com teu filho, meu filho, eu quero te perguntar o que vai ser você quando você vê teu filho adulto e ele se lembrar do que você fez com ele na adolescência, na infância. Como é que vai ser você? Quando você souber que teu filho casou, tem uma família, hein? Como é que tu vai olhar teu filho no futuro? Você que está hoje maltratando, pisando no teu filho. Rapaz, se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes. Sabe? Antes de bater no teu filho. Hoje ele é pequeno, mas amanhã ele vai crescer. De repente teu filho, papai, ele vai crescer com ódio de você e vai ser um filho rebelde. De repente teu filho hoje é rebelde por tua causa, mãe. Poxa vida, na infância da criança, só batia, tudo era grito, espancava a criança. Você acha que um filho desse vai crescer como? Ele vai crescer rebelde, filho, magoado. Sem ânimo para a vida. Culpa de quem? Culpa do pai narcisista, culpa da mãe narcisista. É esse tipo de pai que eu estou falando. E a Bíblia está te dizendo aqui, filho, ei, vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Eu já vi pai gritando com o filho, batendo no filho na frente dos outros, envergonhando o filho na frente dos outros. Meu filho, presta bem atenção, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. A Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. A Bíblia fala sobre isso. Às vezes a culpa do teu filho hoje ser rebelde, tá entendendo, ingrato a você, foi aquilo que você plantou também com ele. Para um pouquinho e analisa e vê aonde você errou. Quer ver uma coisa? Você pensa que foi só você que errou? É só você que estava errando? Pastor, mas eu estou errando. Não, eu também já errei com meus filhos. Sabe? Eu sou sincero em falar. Eu já errei com meus filhos. Eu estou falando eu aqui. Eu já magoei meus filhos. Já feri meus filhos com palavras. Mas sabe o que aconteceu? Meus filhos casaram, meus filhos ficaram adultos. Sabe o que eu fiz? Estou falando eu fui até meus filhos pedir perdão, meus filhos, pelas surras de amor que eu dei nos meus filhos, sabe? Hoje eu sinto um pouco de vergonha por eu não ter, como é que eu vou falar? Por eu não ter ensinado meus filhos de uma forma correta, sabe? Eu brigava com meus filhos, botava regra nos meus filhos. Hoje eu me arrependo, eu sou um pai arrependido, porque hoje um dos meus filhos é policial, sabe? Hoje um dos meus filhos mora em Minas Gerais, tem família, tem 2 filhos, sabe? E hoje quando eu olho para meus filhos, eu lembro das surras que eu dei nele, eu lembro das maldades que eu fiz com ele. Então só me restou o quê? Pedir perdão, me consertar, sabe? Eu cheguei até meus filhos e pedi perdão. Meu filho, eu quero te pedir perdão pelas surras que o papai te deu, sabe? Eu quero te pedir perdão pelo mal que eu te causei em algumas vezes da minha vida. Meu irmão, eu me senti feliz, assim, eu me senti, como é que eu vou dizer, mais leve, quando eu botei para fora o meu sentimento a respeito dos meus filhos. Tá entendendo? Eu coloquei para fora, porque não é nada, irmão, os filhos sentem, não é nada, mas os filhos guardam mágoa, os filhos guardam rancor, tá entendendo? Eu também tive meu pai,
Eu já tive, meu pai. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho do que meu pai também já fez comigo. Uma certa vez, por causa de um irmão meu, que inventou uma história para o meu pai, dizendo que eu corria atrás dele com uma faca para matar ele. Sabe o que meu pai fez? Meu pai, além de meu pai me dar uma surra, meu pai me deu uma das coças mais violentas da minha vida. Meu pai nunca tinha me batido daquele jeito. Mas meu pai pegou uma borracha de fogão, essa borracha que liga no fogão e liga no botijão de gás. Meu pai cortou uma borracha daquela e me lapiou todinho com aquela borracha, mas meu pai me batia como se eu fosse um bicho. Eu tinha mais ou menos 14 para 15 anos. E eu estava tomando uma surra como gente grande, sabe? Os calombos batiam na minha pele, que crescia aqueles calombos. Além da surra que eu tomei, eu apanhei mais ou menos quase 5 minutos com aquela borracha. Porque meu irmão, um irmão mais baixo do que eu, inventou para o meu pai, sabe? Meu pai na igreja, meu irmão foi lá na igreja dizer para meu pai que dentro de casa eu briguei com ele e corri atrás dele com uma faca. E era tudo mentira. Era tudo mentira, sabe? Depois que o meu pai me bateu, depois que o meu pai me espancou, meu pai ainda pegou minhas roupas e jogou no olho da rua. Meu pai jogou minhas coisas tudo no olho da rua e me expulsou de casa, sabe? Eu passei praticamente 2 semanas na rua, sabe, irmão? Igual mendigo, sem tomar banho, sem comer. Eu pedia comida na rua para me comer, para mim não morrer de fome. Eu comia comida velha do lixo. Cansei de ir nas pastelarias e pegar aquelas pontinhas de pastel que os outros jogavam fora no lixo. Eu abria aquilo ali para comer, sabe? Eu cansei de pedir pão duro na padaria para me comer, sabe? 2 semanas, até que um belo dia, eu cansado, a vida me batendo, eu com 2 bolsas de roupa na mão, sem ter paradeiro. Fiquei com medo de ir para casa de parente, com medo do meu pai aparecer lá e me bater de novo. Porque a surra que meu pai me deu foi muito dolorida. Nossa, mãe, eu não sei como é que eu aguentei. Para não dizer que aguentei, eu cheguei a urinar nas calças. Eu cheguei a urinar nas calças, de tão dolorido foi a surra que meu pai me deu. Depois que meu pai me deu a surra, é que meu pai ficou sabendo, através da boca dos meus outros irmãos, que aquilo tudo era mentira. Meu irmão tinha feito aquela injustiça comigo. Meu irmão na época tinha 13 anos, mais ou menos, a gente garoto. Aí meu pai botou a mão na consciência e viu a injustiça que ele fez comigo, sabe? Meu pai começou a me procurar pela cidade, começou a ir na casa de parentes para ver onde é que eu estava, e não me encontrava. Meu pai ficou mais ou menos, as 2 semanas que eu estive na rua, meu pai ficou 2 semanas sem trabalhar me procurando. Meu pai chegou perto de mim, um belo dia ele me achou eu na casa da minha avó, né? Porque eu tinha aparecido em casa, mas não fiquei em casa, e falei para minha irmã onde é que eu estava. E a minha irmã disse: pai, ele está tá lá na vovó, que ele falou que ia para lá. E meu pai foi atrás de mim bem cedo. E chegou lá, meu pai também me pediu desculpa, meu pai me pediu perdão pelo que ele me causou, tá? Mas não falou o que meu irmão disse, o que meu irmão fez, meu pai não falou. E sabe o que aconteceu? Meu pai me pediu perdão, sabe, pela surra injusta que ele me deu. E eu peguei e voltei para casa, perdoei meu pai. Agora creia no que eu vou te falar aqui. Tu acredita, irmão, eu só estou lembrando dessas coisas agora porque eu estou falando sobre pais e filhos. Porque na minha adolescência, sabe, eu jamais lembrei dessa surra que meu pai me deu. Hoje meu pai dorme no Senhor. Meu pai hoje, meu pai faleceu, essa é a realidade. Meu pai, já tem mais ou menos 10 anos que ele morreu. Mas ele deixou esse legado para mim. Ele cometeu injustiça, mas eu não guardei no coração aquela injustiça, aquela surra que eu não merecia. Apanhei de graça. Mas o que eu fiz? Eu perdoei meu pai. Meu pai errou, mas eu perdoei, eu tirei aquilo do meu coração. Então, o recado que eu estou deixando aqui hoje é sobre esse tipo de pai que talvez está cometendo injustiça e esquecendo do futuro, sabe? O meu pai, depois que fez o que fez comigo, claro, né? Eu cresci, casei, e eu aqui, você está vendo eu aqui? Eu fui o filho que mais ajudei meu pai nessa vida. Por incrível que pareça, eu fui o filho que mais honrei meu pai, até mesmo financeiramente, sabe? Às vezes meu pai estava duro na época, eu lembro disso. Meu pai pegava dinheiro no agiota para poder sustentar meus outros irmãos, né? Até que um belo dia eu fui trabalhar por minha conta, e o que eu fazia? Eu dava dinheiro ao meu pai. Eu com 15 anos eu já era cobrador de ônibus. O que eu fazia?
eu tirava uma parte do meu salário e dava para o meu pai, toda quinzena. Perdão, naquela época o pagamento era por semana. Toda semana eu tirava uma parte do meu pagamento e dava para o meu pai. Ajudava meu pai a fazer feira, para alimentar meus outros irmãos. Sabe? Tirava um tanto também do meu bolso e dava para minha mãe. Eu dava dinheiro tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Sabe? Quando meu pai estava necessitado, meu pai corria até mim e falou assim, me empresta um dinheiro assim, sabe? Eu não emprestava dinheiro ao meu pai, não, eu dava. Quando meu pai vinha me pagar o dinheiro, eu pegava, não pai, não quero não, pode ficar para o senhor. E se o senhor precisar de mais, vem falar comigo. Eu não estou emprestando dinheiro ao senhor, eu estou dando para o senhor. E eu dava para o meu pai. Depois de eu ser cobrador de ônibus, eu vim trabalhar por minha conta, me casei, tive meus filhos. Aí é que eu fui começar a arrumar dinheiro. Sabe o que eu fazia? Irmão, na época, no ano de 1981, por aí afora, por aí assim mais ou menos, sabe? Eu dava cerca de 400 a 500 reais meu pai por semana, sabe? Eu dava mais do que o salário que meu pai ganhava, e eu dava esse dinheiro por semana, meu pai. 400, 500, porque eu trabalhava com fotografia, né? E ao trabalhar com fotografia, eu fazia casamento, 15 anos, comecei a trabalhar com festa, comecei a arrumar dinheiro, isso naquela época, né? Hoje em dia não dá mais dinheiro não, sabe? E eu fui o filho que mais honrei meu pai, casei, sabe? Meu pai, claro, né, foi ficando idoso, foi ficando velhinho, sabe? Na velhice do meu pai, quando meu pai ficava doente, quem levava meu pai para médico era eu. A minha mãe também, quem levava minha mãe para médico era eu, quem cuidava da minha mãe era eu, sabe? Já apanhei da minha mãe também, justamente já, mas pensa que eu guardei no coração, entendeu? Então, irmão, eu sei muito bem o que meu pai fez comigo, mas eu não retribuí na mesma moeda. Eu não precisei ser um filho ingrato, porque eu sabia que os preceitos da palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na face da terra. E foi o que eu fiz. E para honra e a glória do nome do Senhor, hoje eu posso me dizer, estou dentro da minha casa, hoje eu sou um filho feliz, hoje eu sou um camarada alegre, hoje eu tenho uma família abençoada, eu tenho casas, eu tenho bens, eu tenho meu carrinho, tenho minha casa própria, tenho tudo, paz no meu coração, sabe? Alegria de viver, e alegria também por eu estar aqui ensinando outras pessoas a sobreviver em família, sabe? Hoje eu sou pai, hoje eu tenho minha mente, graças a Deus, livre, sabe? Minha mente hoje é livre, ela é pura de tudo aquilo que eu fiz de errado no passado contra meus filhos, sabe? Eu tenho minha consciência tranquila, por quê? Porque eu recebi também o perdão dos meus filhos. Meus filhos me perdoaram. Meus filhos, não, pai, só não precisava nem me pedir perdão. Meu filho mais velho, há pouco tempo atrás, falou para mim: pai, o senhor não precisava me pedir perdão, o senhor não precisa me pedir perdão, porque tudo que o senhor fez para mim, até as surras de amor que eu tomei, foi para mim hoje ser esse homem que eu sou, sabe? Então, o recado que eu quero dar a você, pai: ensina o teu filho, Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho que deve andar agora. Você tem que ensinar ele agora, sabe? Não cometa maldade com teus filhos. Ensina teus filhos, coloca temor no coração dos teus filhos. Faz igual meu pai fazia. Meu pai, quando eu era adolescente, meu pai e minha mãe, quando meu pai e minha mãe sentavam na mesa, sabe o que meu pai e minha mãe puxavam uma conversa? Minha mãe falava assim: fulano, com meu pai, né? Ismael, olha, tu não tem noção, o filho do seu Manel fez um negócio que o pai ficou cheio de vergonha. Aí a gente sentado na mesa, né? Meu pai falava assim: e a Bíblia diz que o filho que envergonha seu pai e a sua mãe certamente morrerá. Meu pai falava aquilo, meu pai e minha mãe começavam a conversar conversa, sabe, em relação a filho. E a gente, nós éramos 5 irmãos, a gente ficava escutando o que meu pai falava. Meu pai falava para minha mãe: minha filha, o filho que transgride o mandamento do pai e da mãe, ele é morto para com Deus. Eu canso de falar: o filho que rouba seu pai e a sua mãe é companheiro do destruidor. O filho que fere o pai e a mãe com palavra certamente também morrerá. O filho que amaldiçoa seu pai e a sua mãe, a lâmpada de Deus é apagada na vida dele. Meu pai colocava terror nos filhos, mas o terror que meu pai colocava era aqui, ó, dentro da palavra. E a gente crescemos com aquilo na cabeça. Filho que desonra pai e mãe, filho que fere pai e mãe, filho que debocha do pai e da mãe. Meu pai falava tudo, entendeu? Eu várias vezes vi meu pai e minha mãe assim brigarem, né, contenderem,
Mas pergunta pra gente, nós 5 irmãos, pergunta se a gente se metia na confusão deles dois. Não. Eu era o filho mais velho. Eu tinha uma irmã mais velha que faleceu e eu fiquei como o mais velho. Você pensa que eu ia lá me meter na briga do meu pai e minha mãe? Daqui a pouco os dois estavam de bem numa boa, e como é que eu ia ficar? Eu não me metia não, filho. Não me metia não. Parada que era do meu pai e da minha mãe, era eles que resolviam por conta própria. Sabe? Mas uma coisa eu agradeço. Eu agradeço a Deus e a eles, por eles terem colocado temor no meu coração. E a gente, nós 5 irmãos, a gente crescemos respeitando nossos pais. Hoje em dia tu não faz isso, mãe? Faz isso, pai. Coloca no teu filho o temor de Deus no coração dele. Fala para ele, olha, o filho está na Bíblia, olha, está na palavra. O filho que fere sua mãe com palavra, está na Bíblia que certamente ele morrerá. O filho que não honra pai e mãe, ele morre cedo. Quer morrer cedo? Continua fazendo isso com teu pai. Quer morrer cedo? Continua fazendo isso com sua mãe. Continua fazendo isso e tu vai ver onde é que tu vai parar. Você quer que Deus apague a lâmpada dele sobre a sua vida? Continue fazendo o que tu anda fazendo. Você, pai, você, mãe, tem que aprender a colocar no coração do teu filho temor sobre vocês dois. Caso contrário, vocês vão ter filhos rebeldes e ingratos o resto da vida. De repente vocês estão matando o filho de vocês sem explicar para ele que aqui dentro tem uma palavra de sabedoria que vai dar vida longa para eles. Às vezes a culpa está sendo sua e vocês não estão nem aí. Às vezes a culpa está vindo de vocês e por causa disso aqui, por causa da palavra que não está sendo executada, vocês também podem pagar um alto preço. Coloca no coração deles. Chama teus filhos, ou então pai e mãe. Não precisa chamar os filhos não. Quando os filhos estiverem sentados, vocês jogam uma letra um para o outro, né? O filho, olha, eu vi um garoto fazendo isso e isso com a mãe dele que eu fiquei bom. Aí entra o pai. É um filho desse que vai morrer cedo. O filho, quando faz isso com o pai e a mãe, ele morre cedo. Aí teu filho que está escutando, teu filho vai escutar você conversando com teu esposo conversando com, com a esposa. O teu filho vai ficar assim, ó, antenado de orelha. Porque criança presta atenção em tudo e não esquece, filho. Usa essa criatividade. A criança, ela é curiosa. A criança, quando vocês... Irmão, eu sempre falo, quando tem 2 adultos conversando e tiver 2, 3 crianças, a criança tá ali, não fala nada, mas a criança tá ali, aí você tá falando. O filho que transgride o mandamento do pai e da mãe, Deus mata ele. Deus permite Satanás levar a alma dele pro inferno. Teu filho vai ficar assim, meu pai fazia isso comigo, gente. Meu pai fazia comigo não, meu pai fazia isso. Eu hoje sei que aquilo ali era uma estratégia que meu pai usava, tá entendendo? Para colocar temor nos nossos corações. Nós 5 irmãos, eu tive mais 4, depois comigo 5, entendeu? A gente crescemos, irmão, aterrorizado pelas coisas que meu pai falava. E hoje, adulto, a gente sabe que nosso pai estava certo. Meu pai e minha mãe estavam certo. Eles usaram essa estratégia para colocar essas palavras nos nossos corações. Tá entendendo? Qualquer coisa que acontecia quando os filhos estavam todos reunidos, talvez na sala, na mesa, porque antigamente a gente almoçava na mesa, todo mundo. Aí minha mãe usava sempre uma artimanha, um assunto. Olha, fulano, eu fui no lugar hoje, eu vi um garoto xingando a mãe. Olha, tu ficava horrorizado, Ismael. Minha mãe conversando com meu pai. Aí meu pai, que isso? Sério? Aí minha mãe, meu Deus, o garoto xingou a mãe, mandou a mãe para tudo quanto é lugar. Aí meu pai falava assim, pois é, pode ter certeza que esse filho não vai durar muito tempo na terra. Aí a gente ficava assim, ninguém falava nada na mesa. Os meus irmãos, todo mundo calado, escutando a conversa do meu pai e da minha mãe. Entendeu? Aí meu pai citava um caso assim, lembra? O filho do seu Manel da carroça? Pois é, a mãe falava, entendeu? E ele não tá nem aí pra mãe. Ah lá onde ele foi parar, na lixeira. Mataram ele cheio de tiro. E era verdade, tudo que meu pai falava. Sabe o que aquilo ali? É fruto da desobediência. Era assim que meu pai ensinava a gente.
Mas hoje em dia, mãe nenhuma faz isso, pai nenhum coloca terror, terror não, é temor que se diz. Pai nenhum, mãe nenhuma coloca temor no coração do filho. Aí cria um filho monstro. O filho cresce para te bater, filha. A filha cresce e acha que você, tá entendendo? Agora mudou, ou seja, quando a mãe ainda tem um filho pequeno, guia ali na rédea. Quando o filho cresce, quem vai para a rédea é a mãe e o pai. Por quê? Porque tem filho hoje que quer bater no pai, filho hoje que quer bater na mãe, filho que xinga o pai, filho que xinga a mãe, filho que fere o coração do pai, fere o coração da mãe. Debocha do pai, debocha da mãe, maltrata a mãe, maltrata o pai, debocha do pai. Irmão, a coisa é séria. E às vezes tem pais que eu falo mesmo com toda sinceridade, às vezes é culpado dessas coisas acontecer, às vezes a culpa está vindo de você e você não está sabendo lidar com essa culpa, sabe? Às vezes a culpa está vindo da sua parte. Por quê? Porque talvez, querido, você pode até não concordar comigo, mas infelizmente é o que está acontecendo. Para nós hoje termos essa geração de filhos ingratos e rebeldes, querido, alguma coisa aconteceu para isso acontecer. Alguma coisa veio do fundamento passado. Que aí você pode estar dizendo, mas eu não tive culpa. Não, a culpa é sua sim. A culpa é sua. Seu filho hoje não te respeita, não te obedece. Sabe por causa de quê? Minha filha, deixou a rédea solta. Cadê suas palavras? Cadê Provérbios 22:6? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Você não fez isso. Você não fez isso, filho. Você não fez nada disso. Hoje tu está criando um monstro dentro de casa. O garoto sai, não fala para onde vai. A filha se arruma, se periquita toda. Aí você, o pai e a mãe, ei, você vai onde? Ah, mãe, me deixa, eu vou ali. Pronto, filho. Tu vai fazer alguma coisa? Você vai segurar um filho galalau, que ainda está nas tuas costas, que está te mandando, que está te desobedecendo. Você não criou temor no coração dele? Às vezes eu culpo você, pai. Tratamento que tu tá dando pro teu filho hoje são os frutos que você vai colher dele amanhã. Ensina teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Hein? Se tu gostou dessa mensagem, fortalece meu canal aí, dá um joinha, hein? Se inscreva no meu canal aí. Precisa aí de alguns inscritos aí para me fortalecer esse canal e decretar minha vitória. Amém, querido? Deus te abençoe em nome de Jesus.